Irmãos queridos, hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Então, Thalita vai colocar para a gente aí o slide. Então, queridos irmãos, a partir de agora estamos iniciando essa nova série de mensagem, baseada, queridos irmãos, em um livro. Essa série de mensagens está baseada em um livro do reverendo Ricardo Barbosa Souza, que foi publicado pela editora Ultimato agora, neste último mês, na qual ele escreve esse livro em um momento muito difícil da vida, queridos irmãos. Esse pastor, ele relata o momento, os últimos meses, onde Tiago, o seu filho, com 41 anos de idade, ele foi diagnosticado com câncer no esôfago, no início de 2019. Esse rapaz, ele era casado, ele tinha um filho com 2 anos de idade, com síndrome de Down. Então esse pastor, no livro, ele relata como foram os seus últimos meses, essa luta, esses 14 meses, onde toda a família, igreja, centenas de amigos espalhados pelo Brasil oraram pela vida do Tiago, fizeram campanha. Então, queridos irmãos, diante desse movimento que aconteceu tanto na família, tanto na igreja, Tiago veio a falecer. O pastor diz no livro que, abre aspas, é impossível descrever o sentimento do vazio, desolação e dor que envolveu toda a família, uma dor que iremos levar conosco pelo resto da vida. Queridos irmãos, diante dessa situação, como entender os propósitos de Deus? Um jovem rapaz, trabalhador, esposo, um pai de um menino especial, um homem que era presbítero da igreja, ativo na sua igreja. Essa, queridos, é uma das mais de dezenas, centenas e milhares de histórias que ouvimos todos os dias. Talvez, nesse momento que nós estamos vivendo, você, desde o ano passado, com essa pandemia, você orou por alguém, você intercedeu por alguém, só que essa pessoa se foi. Essa pessoa, queridos irmãos, não está no meio de nós. Como então entender? De repente, sem esperar, algo acontece e a nossa fé e a nossa esperança é abalada. Assim, perguntas começam a surgir, buscando a resposta de Deus. Mas a pergunta é: como lidar com o que consideramos silêncio de Deus? Como continuar crendo? Como continuar confiando? Como continuar buscando diante de orações? Respostas não positivas, principalmente quando são orações justas, orações boas. Onde está Deus diante das mortes? Como compreender o sofrimento humano? Se Deus é soberano sobre as ações e as intenções dos homens, por que devemos orar? Perguntas difíceis, né? São essas algumas perguntas que biblicamente nós iremos mergulhar nos próximos domingos. Claro que é um assunto extremamente difícil diante do mistério de Deus, mas como pastor dessa geração, eu me sinto obrigado, diante de tantas falácias sobre o caráter de Deus, principalmente na pandemia, nós precisamos falar. O que será tratado nessa série aqui é um assunto complexo,
que muitos evitam falar, muitos pastores evitam falar, e que Deus nos ajude. Mas talvez, queridos irmãos, você esteja vivendo isso hoje. Talvez você já viveu isso hoje, ou talvez você vai viver isso futuramente. O silêncio de Deus. Diante de quase 500 mil mortes pela Covid-19, onde você orou por alguém, você fez campanha e essa pessoa veio a falecer. Mas talvez o seu caso não seja necessariamente a morte, mas a restauração de um casamento, a conversão de um filho, a gravidez que não veio. E talvez você é um cristão, empresário, dizimista, mas a sua empresa diante da pandemia abriu falência. Talvez você é um cristão, temente a Deus, um homem de oração, mas foi demitido. Enfim, só você sabe o que você está vivendo diante das frustrações, de metas não alcançadas, de sonhos não realizados, mortes de alguém, querido, morte de pessoas boas, e a gente fala assim, meu Deus, tanta gente ruim, tanto bandido, e porque justamente ele veio morrer. Inúmeros pastores foram diagnosticados e morreram, pastores amigos, homens de Deus, pessoas queridas que foram embora. Quantas pessoas? Estamos falando mais de quase 500 mil mortes. E talvez, diante da crise, diante da morte, o texto de Lucas, o texto que acabamos de ler, começa a não fazer sentido para nós. Começa a não fazer sentido para nós. Porque o texto diz o seguinte: pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Então, você pediu e não recebeu? Por que você buscou e não encontrou? Por que você bateu e a porta ainda continua fechada? Alguém tem a resposta? E agora? Faltou fé para a gente? Você pediu errado? Veja o que Ricardo Barbosa vai dizer no livro. Quando alguém apresenta a sua necessidade diante de Deus, espera receber dele aquilo que foi suplicado, seja a libertação de um vício, a conversão de uma pessoa querida, a transformação de um relacionamento conflituoso ou cura de uma enfermidade. Quando nada acontece, dificilmente entendemos como não ou um espere. Simplesmente Deus não respondeu. E precisamos lidar com isso. Então, está dado aí o start da nossa nova série de mensagem. E eu te convido nesse grande mistério da vida, que envolve relacionamento de Deus com o seu povo. Entendendo na oração a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, queridos irmãos, voltando para o nosso texto, nós temos aqui uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração. Jesus aqui, ele conta uma parábola. Essa parábola aqui é traduzida unicamente pelo evangelista Lucas. Interessante que isso acontece quando um dos discípulos, vendo Jesus orar, pediu Jesus para ensinar eles a orarem. Então, queridos irmãos, temos aqui já um maior exemplo de oração. Jesus, o Filho do próprio Deus, estava em seu ministério em constante oração, clamando, buscando. Quando Jesus foi escolher, no dia seguinte, os 12 discípulos, ele passa a noite toda orando. Interessante que, se você voltar um pouquinho aí, no texto que nós lemos, no versículo 1, versículo 12, diz assim, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos.
Aí diz o sagrado texto que ele ensinou: ora assim, Pai nosso que estás nos céus. Aí vocês conhecem a oração. Então veja, queridos irmãos, que é diante desse contexto que Jesus vai contar essa parábola. A parábola de um homem que vai na casa de um amigo durante a madrugada pedir pão, porque um amigo chegou de viagem e ele não tinha pão em casa. Então ele chega para um amigo e diz: amigo, chegou um cidadão, um amigo meu na minha casa, eu não tenho pão, você poderia me emprestar? A parábola diz que esse rapaz falou assim: olha, não me importunes. Veja o que Jesus quer ensinar nessa parábola. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse versículo, vai dizer: olha, Deus não é como esse vizinho indisposto e rabugento, que já está deitado com os seus filhos, com a porta fechada e sem disposição para levantar. Este mesmo sem nenhuma disposição em virtude de insistência do amigo. Deus, porém, queridos irmãos, não é como esse amigo que está na sua casa à meia-noite, que não quer te ouvir. Deus não está deitado à meia-noite, sua porta nunca está fechada para nós, sua disposição em nos atender e suprir as nossas necessidades são constantes. Então diz o texto que se até um homem indisposto atende um amigo importuno, porque a parábola vai dizer: olha, ele tanto vai me importunar, vai gritar, que eu vou ter que atender. Quanto mais Deus atenderá e suprirá as necessidades dos seus filhos. Então, o centro da parábola é perseverança. Quando nós oramos, e mesmo não tendo respostas, nós continuamos orando. Assim devemos entender que o ponto central da parábola é Deus exigindo de cada um de nós perseverança na oração. Mas mesmo você sendo perseverante na oração, pode ser que as respostas de Deus sejam aquelas que não queremos. E o que nós precisamos entender é que temos na Bíblia a vontade revelada, que estão escritas na Bíblia, e não precisamos correr atrás dela. Concordam comigo? Temos os mandamentos, temos os ensinos de Paulo, temos a revelação revelada para nós. Mas também nós temos a vontade oculta. E essa vontade oculta, ou não revelada, de Deus, ela é inescrutável. Essa vontade oculta de Deus para cada um de nós, ela é misteriosa, muitas vezes incompreensíveis, muitas vezes sigilosas, inexplicáveis, porque diz a respeito do governo de Deus sobre a história da humanidade, a forma que Ele conduz todas as coisas por um caminho que é desconhecido por nós. Sim, nós conhecemos o final da história, nós cantamos aqui, o céu, lindo céu, nós sabemos que existe o céu, nós sabemos que existe um lugar, onde diz em Apocalipse, capítulo 21, que é um novo céu, uma nova terra, onde nesse lugar, Deus enxugará todas as nossas lágrimas, que neste lugar não haverá morte, nem dor, nem luto, nem pranto, e o próprio Deus habitará conosco. Isso é uma verdade absoluta para todos nós. Mas a grande questão é, não conhecemos o caminho que espera por nós até a gente chegar lá. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, de onde nós estamos até chegar o dia da nossa morte, ou o Senhor nos chamar. A gente não sabe, é desconhecido para todos nós. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Por isso que o cristão, ele não anda pelaquilo que ele vê, mas pela fé em Jesus. O cristão, ele não enxerga até a parede, mas ele confia que atrás
existe alguém, mesmo que você não enxergue. Isso é fé. A convicção de fatos que não se veem. Queridos irmãos, esse é o nosso Deus. O nosso Deus não está limitado ao tempo, ao espaço. Irmãos, a vontade do Senhor transcende a compreensão lógica. Por isso que a gente não deve usar o nosso senso de justiça para julgar, dizendo o seguinte: Deus é injusto com a morte de fulano, ciclano, Deus é insensível com a morte. Temos que entender que nós somos criaturas e Ele é o autor da vida. A sua vontade transcende, Ele não está no tempo, Ele está fora do tempo. Por isso que a confissão, a nossa confissão de fé, vai dizer o seguinte: quem é Deus? E ele responde: Deus é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua vontade. No entanto, queridos, mesmo que os caminhos do Senhor sejam inescrutáveis, nós sabemos que Deus está atento ao nosso sofrimento e se revela como um Deus que penetra em nossas fraquezas, em nossa dor. Inclusive o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Nunca podemos esquecer que nós seguimos um Deus que sofreu. E as marcas do sofrimento do Deus Filho que habitou entre nós, Ele mostra para Tomé certa vez, Ele: toca aqui, Tomé, veja as feridas. Nós temos que entender que não podemos esquecer que o nosso Senhor, a quem nós seguimos, como diz Isaías, é o servo sofredor de Deus. Jesus, o próprio Filho, sofreu nesse mundo, o próprio Jesus chorou por nós, o próprio Jesus veio ao mundo e morreu por nós, irmãos. Ele sofreu naquela cruz, pregaram Ele, cuspiram nele, e Ele disse para mim e para você, através das Escrituras: no mundo vocês vão ter também aflições, no mundo vocês vão chorar, no mundo vocês vão ter dor, mas não tenham medo, não desistam, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. É promessa de Deus para todos nós. Então, não faz sentido pensar que o sofrimento nunca acontece conosco, que isso apenas acontece com os outros. Não. Isso é teologia da prosperidade, isso é teologia coach, onde diz o seguinte: olha, você é capaz, você pode. Não. O que nós aprendemos nessa parábola é que Deus está sempre em prontidão, em ouvir e responder às petições do seu Filho. Por isso que Ele vai dizer: por isso vos digo, pedir, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. Lucas capítulo 11, obrigado, irmão Natan. Versículo 9 e 10. Vamos ler de novo, irmãos. Vocês estão meio quietos hoje. Vamos lá? Para acordar? Por isso vos digo: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. O texto nos conclama que a nossa alma deve o quê? Buscar incansavelmente, irmã Fernanda, continuamente, irmão Irênio. Essas palavras contêm a obrigação de persistir. Peçam, e se não adiantar, busquem, e se não for suficiente, bate na porta. Tente de todas as maneiras. Mas alguém pode perguntar: que tipo de oração é essa? E você pode responder: é uma oração incansável, é uma oração persistente. É isso que Jesus está ensinando para nós. Peça, Ele nos dá autoridade de pedir. Ele pode conceder ou não, mas pedir você pode. Continue pedindo. Jesus promete que o Pai Celestial atenderá às nossas necessidades. Mas eu tenho que te dizer algo:
nem sempre acontece o que a gente deseja. Nem sempre acontece como a gente pede. Existem orações não atendidas, e aqui é o centro, aqui é o coração dos conflitos de muitos. E esse conflito, quando chega, ser negado, nos leva a duas reações comuns, segundo o livro do Ricardo. Primeiro, tornar as nossas orações superficiais. Você diz assim: eu orei por aquilo, não aconteceu. As nossas orações começam a ficar preta e branca, não tem mais fervor. Quando você ora, são aquelas orações automáticas, sabe? Aquelas orações quando você levanta, quando você almoça, quando você deita, aquelas orações superficiais. Irmão, se a gente quer verdadeiramente viver um avivamento, se a gente quer entender a vontade do Senhor, precisamos nos quebrantar na presença do Senhor. Precisamos clamar. Se Deus vai responder ou não, não importa, mas o meu fervor espiritual continua em nível elevadíssimo. Mas o que acontece? Nós oramos, aquilo não acontece, e as nossas orações começam a ficar secas. Por quê? Deus não atendeu, para que eu vou orar? Você não pode esquecer que oração não é a lâmpada do gênio, né? O gênio da lâmpada do Aladim, né? Lembra? Do Aladim, que você faz assim, vem o gênio da lâmpada, diz: Diogo, pede o que você quiser. Irmãos queridos, mesmo que as nossas orações sejam justas e boas, e que promovam a glória de Deus, pode ser que elas não sejam atendidas. Talvez você está orando pela conversão de uma pessoa que você ama. Talvez você está orando por um avivamento na igreja, na sua vida. Talvez você está orando pela restauração da sua família, pelo seu casamento, pelo seu filho, oração por cura. E o que vemos é um quadro clínico que cada vez está piorando. Conversava com uma amiga médica, a mãe dela está quase 2 meses, entubada lá em Macaé, e todo dia ela manda o quadro de saúde dela, e ela diz: eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Isso é fé, e mesmo que Deus o chama, ela vai entender que ela orou ao Senhor, ela rogou ao Senhor. Irmãos queridos, são necessidades que talvez não serão atendidas, e aquilo que pedimos nem sempre iremos receber. Então, o que fazer e como entender? C.S. Lewis, em um dos seus livros, usa uma imagem que nos ajuda a entender a natureza de Deus revelada na oração não respondida. Presta atenção, ele usa a imagem de um cirurgião, cujas intenções são inteiramente boas, e quanto mais gentil e consciente ele é, mais sem piedade ele prosseguirá cortando. Para Lewis, a bondade de Deus jamais permitiria algum sofrimento que não seja necessário. Ou seja, um cirurgião, ele tem o conhecimento do Ivens, o que ele tem, e por isso, muitas das vezes, ele vai ter que cortar o Ivens, vai ter que fazer algum procedimento que ele vai sofrer, que vai doer, mas o objetivo é curar, porque ele tem um conhecimento que o Ivens não tem. Nossas necessidades não são definidas a partir de uma percepção estreita e limitada da realidade, mas Deus sabe o melhor para nós, e nós vivemos essa tensão sempre, porque na maioria das vezes não vamos entender os porquês. Sabe por quê? É um mistério insondável, e os salmos estão repletos desses conflitos internos da alma.
Pega lá o Salmo, se você quiser eu tenho aqui números, Salmo 3, 4, 7, 13, onde os salmistas vão dizer às vezes assim: até quando, Senhor? Por que está abatida a minha alma? Atende o meu clamor, Senhor. Os salmos estão repletos. Veja que a Bíblia, irmãos, ela não está preocupada em conceituar, explicar, dar razões, mas ela afirma que Deus está presente onde o sofrimento acontece. E eu posso garantir para vocês que não existe ninguém que teve o caráter transformado, sua vida espiritual renovada, fortalecida, amadurecida, que não tenha passado pelo vale da sombra da morte. Quando você está passando por um momento de dor, e às vezes fazer perguntas para Deus, dizendo por quê, é até saudável você ter esse diálogo com Deus, mas saiba que no meio da tempestade, do sofrimento, Deus está te ensinando algo. Podemos extrair uma lição de tudo isso, que Deus ouve as nossas orações. Sempre as nossas orações fará diferença na vida. E mesmo que a gente não receba o sim de Deus, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Olha o que diz o versículo 11 a 13, vamos ler. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meu irmão, saiba que o Pai Celestial não desapontará seus filhos. Todavia, isso não significa que Ele dará tudo o que você deseja, tudo o que você pede, mas o Pai Celestial dará aos seus filhos o Espírito Santo e todos os seus benefícios. Ele suprirá tudo o que você precisa. Portanto, os seguidores de Jesus podem descansar seguros, porque em meio à tribulação, em meio ao silêncio de Deus, em meio ao não de Deus, Ele proporcionará soluções para a gente viver um dia após o outro, porque é o que temos. Nós temos o hoje. O propósito de conceder é sempre de Deus e o conselho da sua vontade. Sim, a oração muda as coisas, a oração nos fortalece, a oração nos dá vigor, a oração nos dá paz, a oração cura a alma, a oração cura as feridas, a oração nos dá corações contritos e rasgados para adoração, a oração nos dá amor pelas almas, a oração nos dá alegria, paixão, razão de viver, e é por isso que cantamos em meio a uma pandemia, louvamos em tempos de aflições. Então, quando oramos, temos sempre que lembrar quem é Deus e quem somos diante dele. Temos que lembrar que Ele é a fonte da provisão e todas as coisas procedem dele. Eu quero trazer algumas aplicações, porque nós temos ainda a ministração da Santa Ceia do Senhor. Não ligue para o grupo de louvor, olhe para mim aqui. A oração não respondida precisa ser considerada à luz do mistério de Deus e de sua vontade não revelada. Irmãos queridos, Deus nunca nos abandona e permanece sempre presente em meio à dor e o sofrimento. O caminho do Senhor sempre envolve a cruz, sempre. E esse caminho até lá, até a gente chegar nessa cruz, é totalmente incerto para nós. Quem sabe aqui quando vai morrer?
Quem sabe o que acontecerá depois de amanhã? Sim, nós não temos o controle. E a parábola aqui nos ensina a conhecer melhor a Deus, a quem nos dirigimos em oração, e a conhecer a nós mesmos em nossas condições diante de Deus. E o conhecer, o motivo que Deus nos preserva orando, é que nós nunca podemos desanimar, mesmo no silêncio de Deus. A oração não respondida, como eu disse aqui, precisa ser considerada à luz do mistério de Deus e da sua vontade não revelada. Veja o que o reverendo Ricardo Barbosa vai escrever no livro: o que mais desejei foi ver o meu filho curado, mas isso não aconteceu, e tem sido muito difícil e doloroso, mas hoje já consigo ter vislumbres do caminho mais excelentes, da vontade de Deus, sendo feita aqui na terra. Veja o que esse pastor vai dizer: o que eu mais desejei na vida foi ver meu filho curado. Mas ele não termina, ele diz o seguinte: porém, orando 14 meses, a igreja orando, a família orando a Deus, não foi suficiente. E ele escreve esse livro chorando. Imagina você, pai e mãe, imagina você que tem um filho, e o natural é o quê? Os filhos enterrarem os seus pais. Não o contrário, um pai que enterra o seu filho deve ser a pior sensação do mundo. Talvez você já viveu isso. Mas olha o que ele chega na conclusão: porém, apesar de orar, suplicar, interceder, nada disso aconteceu. Eu pedi, eu busquei, eu bati na porta, e não foi orações rasas, foi clamando ao Senhor, tendo fé. Ele diz: porém nada disso aconteceu, pelo menos não da forma como nutria minha alma, porque eu tinha esperança, um desejo angustiante que ardia diariamente em mim. No entanto, aos poucos, algumas coisas foi mudando em mim. E logo após o sepultamento de Tiago, minha nora, em meio às lágrimas, me disse: Deus ouviu a sua oração, Ele curou Tiago. Imagina, após enterrar o seu filho, você receber da nora que as orações não foram vãs, que as orações foram ouvidas pelo Deus Criador, que no meio do mistério da existência, na qual nós não podemos entender os desígnios de Deus, mas Ele ouve o que Ele precisava. O pastor ouve: seu filho foi curado, e hoje ele não sente dor. Não tem mais as terapias, não tem mais os remédios fortes, não tem mais hospitais, não tem mais quimioterapia, não há. Deus ouviu a sua oração. O que sabemos, queridos irmãos, é que qual seja a direção que Deus nos enviar, nos mandar, Ele vai caminhar com a gente. E pode ser que o Tiago seja um de nós alguns dias, não sabemos. E talvez o Tiago seja alguém próximo, ou talvez o Tiago seja alguém que você orou e Deus o chamou, Deus o convocou. Ah, queridos, Deus nos conduzirá à velha cruz. É lá o lugar onde eternamente não teremos mais sofrimento. É a velha cruz que está lá, onde no madeiro Jesus morreu. Sim,
Continue pedindo. Sim, continue pedindo pelo seu filho, pela sua filha. Continue, porque Deus está ouvindo cada lágrima. Deus está ouvindo a sua voz, a sua súplica, a sua intercessão. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Sabe por quê? Só pede aquele que tem certeza que tem alguém ouvindo atrás da porta. Na parábola, o homem batia na porta, clamava: amigo, amigo. Ele clamava porque ele sabia que atrás da porta alguém o ouvia. Só busca aquele que tem certeza que tem pão para ele. Aquele homem foi atrás do pão, e na casa do amigo tinha pão. Só busca aquele que tem certeza que aquilo que você procura tem lá. Ele pode conceder, Ele pode te dar ou não, mas persevere, porque os filhos de Deus são assistidos e ouvidos diariamente, e mesmo que não seja realizado aquilo que você quer no seu tempo, o Deus Criador, que conhece, que é indestrutível, incomparável, insondável. Então, meu irmão querido, esse é o sentido, porque se você sabe que não tem ninguém na casa, você não ia pedir, não ia buscar, não ia bater, mas você sabe que existe um Deus, e quando você se ajoelha, e quando você pede o Deus Criador, você sabe que as palavras que são ditas, mesmo sendo da sua forma, do seu jeito, não usando palavras bonitas, não usando jargões evangélicos, não, mas é se quebrantando e se rasgando na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sou o teu servo, e o Senhor conhece as motivações do teu coração, do meu coração, e a sua palavra está dizendo: pedir, bater, buscar. Ele nos ensina isso hoje, nesta noite, irmãos. E mesmo que as nossas orações não sejam atendidas e haja silêncio de Deus, há algo muito maior que vai te ajudar a entender os desígnios de Deus. Mas não permita jamais que as orações não respondidas façam você ser um fraco em oração. Quanto mais você orar, mais você vai entender, porque Deus está conosco. Permita-se viver pela graça. Entregue seus caminhos. Entregue as suas decisões e aflições nas mãos daquele que é Senhor. Não sabemos o que tem reservado para nós, mas temos a certeza do salmo que a gente leu no Salmo 100. A bondade e a misericórdia do Senhor sempre estará conosco, e Ele ama os justos. Para os justos, a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo que o oceano venha tentar invadir, mesmo que o mar tenta submergir você, Ele é Senhor, e Ele segurará, como Ele segurou Pedro quando ele estava afundando. E essa canção, ela fala justamente sobre isso, sobre o oceano, sobre as águas. E mesmo que as águas venham subir, você está protegido. Por quê? Porque Ele vai te conduzir. E se for preciso Ele andar sobre as águas para te salvar, Ele vai fazer.
E mesmo que no caminhar, como Pedro fez, ao chegar até Jesus, foi afundando, porque às vezes nós vamos fraquejar, mas se você está em direção à velha cruz, é lá que Ele vai te segurar na mão e vai dizer: não desista, aqui tem pão, porque eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, para que você venha saciar por toda a eternidade a fome. Louvemos ao Senhor.